Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Instituto Fabiano Pires. Nós estamos na nossa série As Fases Sexuais do Casamento. Essa é a nossa segunda aula de reflexão. Eu espero que realmente você esteja interessado em aprender sobre esse assunto que é muito pertinente da nossa vida como casados, mas talvez a maior parte de nós, como casados, nunca parou para pensar que a vida sexual ela é dividida por fases. Nós vivemos essa vida íntima com o nosso cônjuge através de momentos muito específicos, e quando nós conhecemos esses momentos de maneira mais pormenorizada, é mais que evidente que os vivemos com mais intensidade e sem tantos problemas. A segunda reflexão que quero fazer com você é baseada numa pergunta: por que nós nos casamos, né? Muita gente opta pelo casamento, enquanto outros tantos optam por uma vida de solteiro. Mas aqueles que optaram pelo casamento, por que se casaram? Eu vou dizer para você que é mais que evidente que o desejo de se casar é lícito, porque é uma instituição divina, abençoada pelo próprio Deus. Mas muitas vezes mesmo o desejo pelo casamento sendo lícito, a causa pode ser equivocada, ou seja, a razão pela qual a pessoa resolve se casar pode ser muito equivocada, inclusive gerando para essa pessoa muita tristeza, muita amargura de alma ao longo do seu processo de relacionamento com essa pessoa com quem ela vai se casar ou já se casou. A primeira situação que eu posso dizer para você com toda a convicção de que pode ser uma causa equivocada para que alguém saia da condição de solteiro para a condição de casado é justamente a decisão de se casar por conta do desejo de fugir da família. Isso acontece muito especialmente com pessoas mais jovens, em especial na adolescência e na fase inicial da juventude, quando elas tomam, inclusive por imaturidade, essa decisão de ter liberdade. E muitas vezes ter essa liberdade para elas é, quem sabe, casar-se e poder viver a sua vida de maneira como quer. A grande questão é que fugir da família, fugir dos problemas, inclusive, que elas podem estar vivendo dentro de casa, simplesmente se casando, pode não ser a melhor opção, até porque normalmente essas pessoas tomam decisões precipitadas, casando-se de maneira muito jovem, sem as informações corretas do que é uma vida a dois, inclusive sem a condição de saber o que realmente é um casamento, sem ter uma estrutura específica, em especial financeira, para poder lidar com essa situação nova e daí por diante. E quem sabe essas pessoas com esse desejo de fuga de dentro da sua casa, principalmente de fuga do relacionamento com os pais, ou com outras pessoas da família, pode, ao invés de trazer melhorias para a sua vida, simplesmente fazer aquilo que o adágio popular afirma: enfiar os pés pelas mãos. Ao invés de essas pessoas trazerem solução, elas vão trazer tristeza e, infelizmente, muito dissabor para o seu dia a dia. Uma outra causa muito equivocada é justamente a imaturidade de achar que o casamento é solução para tudo na vida. Tem gente que imagina assim: bom, eu sou solteiro, sou solteira, estou passando por muitos momentos difíceis na minha vida, com certeza, se eu me casar, a pessoa com quem eu vou me casar vai me ajudar a resolver todas as questões, ou então o casamento em si será a solução para todas as minhas dificuldades, e isso é um ledo engano. Só quem é casado, eu sou casado há 25 anos, sabe que casamento é extraordinário. Se não fosse extraordinário, não seria criado por Deus. É uma instituição do Senhor Deus. A grande questão é que nós somos seres humanos, portanto somos falhos, cheios de problemas e defeitos, e por conta disso nós cometemos muitas gafes nesse relacionamento com a outra parte, e é por causa disso também que nós sofremos e fazemos a outra pessoa sofrer. Então, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que casamento não é solução para tudo na vida, muito pelo contrário. Muitas pessoas imaturas se casando sem realmente saber o que estão fazendo vão trazer muito mais dificuldade do que solução para a sua própria história. Também por pressão religiosa. É uma coisa que eu sempre falo, inclusive em algumas palestras específicas para pessoas de igrejas, dizendo que eu não sou favorável a essa ideia dessa pressão religiosa que é feita principalmente em cima das pessoas mais jovens, dizendo que elas precisam se casar o quanto antes possível para que elas não caiam na tentação de cometer pecados sexuais, como se pecado fosse apenas essa questão de envolvimento sexual. O que é preciso que nós entendamos é que essa pressão religiosa pode fazer com que os nossos adolescentes e jovens se casem no momento de uma falta de consciência e de maturidade muito grande, que ao invés de eles estarem literalmente vivendo um momento novo e extraordinário, eles possam estar pulando fases e vivendo o início de uma derrota muito grande para as suas vidas. E olha, eu tenho outra coisa, eu posso dizer para você isso com toda honestidade, porque como eu trato disso com muitas pessoas, eu digo para você que o número de divorciados, de pessoas, né, que se divorciam quando estão muito jovens, quando se casaram muito jovens, por pressão, é muito grande. Por quê? Porque essas pessoas depois vão amadurecer um pouquinho e vão chegar à conclusão de que, infelizmente, enfiaram os pés pelas mãos mesmo, passaram o carro na frente dos bois e tomaram uma decisão errada para o momento errado, tá bom?
Uma outra questão pode ser a pressão de pais, de amigos, da própria sociedade. Então, muitas pessoas também se veem nessa obrigatoriedade do casamento porque tem alguém por trás fazendo uma pressão. Então, eu citei anteriormente que pode ser uma pressão religiosa, mas também pode ser uma pressão dentro de casa dos pais, pode ser uma pressão de amigos, pode ser uma pressão da própria sociedade. Que faz com que essas pessoas achem, acreditem que de fato elas têm que casar naquele momento, naquela instância, sem inclusive ter todos os preparativos para isso. Não só preparativos físicos e materiais, mas principalmente emocionais e espirituais. Uma outra causa equivocada para o casamento é o medo de ficar só. Tem muita gente com medo de ficar solteirão, solteirona e toma essa decisão pelo casamento, mas repito, é uma decisão às vezes apressada e aí não faz uma escolha muito acertada, não tem tempo para conhecer bem a pessoa e de repente se casa, mas depois lá na frente vai fazer a seguinte pergunta: aonde eu fui amarrar o meu jeguinho? Talvez seria muito melhor ter ficado solteiro ou solteira do que de repente ter se casado com essa pessoa que ao invés de me trazer felicidade, só me traz frustração e tristeza, né? Uma outra questão que pode ser uma causa equivocada para o casamento é a internet. A internet também, infelizmente, traz consigo algumas informações não muito boas, dentre elas, ela pode exercer de alguma forma uma certa pressão para que alguém se case de maneira muito jovem, tá bom? E quando eu falo jovem, estou falando inclusive não só na questão de idade, mas da própria maturidade. Também por vingança de alguém. Essa pode ser uma causa equivocada. Tem muita gente que toma algumas decisões por vingança de outrem, né? E eu já tratei de casos assim, de alguém ou de algumas pessoas que se casaram porque queriam vingar do pai, da mãe, de um amigo, da amiga, do irmão, de alguma pessoa específica, e isso trouxe muitos dissabores e, evidentemente, a maior parte desses casamentos chegam ao divórcio. Também por gravidez indesejada, é uma causa equivocada. Tem muita gente que acha que o rapaz tirou a virgindade da moça, ou então engravidou a menina, e aí ele tem que casar para assumir responsabilidade. Eu falo para você com toda a convicção, com a experiência que eu tenho, que um rapaz casar-se com uma moça por conta de uma gravidez indesejada, uma gravidez fora do momento oportuno, não é a solução para o problema. Muito pelo contrário, pode ser literalmente um momento de afundar mais ainda esse pouco relacionamento que esses dois já têm. Uma outra questão é justamente o que eu acabei de citar, que é a honra do rapaz para com a família da moça. De repente a moça era virgem e aí acabou que ela perdeu a virgindade com o rapaz para honrar a família por conta dos seus valores e princípios, acaba se casando com a moça por conta disso, mas lá na frente vai ver também que tomou uma decisão muito precipitada. Então a gente percebe que nós temos, mais uma vez, repito, o desejo pelo casamento, e esse desejo é lícito, mas a causa pode ser equivocada. É mais que evidente que as pessoas se casam com ideias, não é, muito bem formadas, as pessoas se casam com vontades que são muito lícitas, as pessoas se casam literalmente sabendo o que estão fazendo, como foi o meu caso, e dentre essas questões está justamente o fato de nós nos casarmos porque nós queremos ser felizes. E nessa perspectiva de ser feliz está também a perspectiva de fazer a outra pessoa feliz. Mas é bom que se diga que para que nós entremos nesse relacionamento chamado casamento, é preciso de muita maturidade, é preciso de um caminho percorrido, é preciso conhecer a outra parte para que você não tome uma decisão que depois lá na frente você vai arrepender amargamente, tá bom? Nós estamos falando aqui um pouquinho sobre casamento para que cheguemos exclusivamente sobre as fases sexuais desse relacionamento matrimonial. Fica com a gente, tem muita coisa boa por aí. Vamos lá?